Boa noite, meu nome é Antônio Flávio e hoje iremos apresentar o projeto de uma caixa de redução para um laminador. Nosso grupo é constituído por mim, pelo Bruno Campana e pela Rafaela Vale. Antes de iniciarmos a parte relacionada ao projeto e todos os passos tomados, vamos fazer uma breve introdução sobre o que é um sistema de transmissão e seus componentes. O sistema de transmissão nada mais consiste do que um conjunto de engrenagens e eixos que visa levar a energia de um motor até um determinado conjunto. Esse sistema permite com que o torque seja elevado ou até mesmo reduzido, ao mesmo tempo que a rotação entregue seja elevada ou reduzida. Quando você busca uma elevação de um torque, você concomitantemente tem uma redução dessa rotação. E quando você deseja reduzir esse torque, concomitantemente você tem um aumento dessa rotação. Agora eu vou falar um pouco sobre as engrenagens, né? Porque o sistema é constituído por engrenagem e eixos. Inicialmente eu vou falar um pouco sobre engrenagem e posteriormente eu vou falar sobre eixos. A engrenagem é uma configuração que faz com que você tenha um engrenamento entre duas engrenagens que possibilita essa manipulação entre esse torque e essa rotação. Com isso você tem essa liberdade para poder configurar essas engrenagens, fazendo com que a rotação de um eixo seja elevada ao próximo eixo. Então, a engrenagem nada mais que é um mecanismo em que liga dois eixos, com que faz com que você aumente essa rotação entre os eixos ou até mesmo aumente o torque entre esses eixos. Então, seria meio que um elemento ligante entre dois eixos, com que você pode manipular e fazer essas alterações entre o jogo de coroa e pinhão, ou, desculpa, em questão de jogo de pinhão e coroa, com que você pode elevar esse torque e concomitantemente reduzindo essa rotação, ou até mesmo diminuir esse torque e aumentar a rotação entre esses eixos. E esses eixos são elementos mecânicos capazes de articular um ou mais elementos ao mesmo tempo, que permite transmitir essa potência por meio de um movimento rotativo. Né? Devem ser resistentes e neles também estão localizadas as engrenagens, como eu falei anteriormente, os rolamentos e as chavetas. As chavetas são elementos entre o eixo e a engrenagem, com que faz com que a engrenagem ou até mesmo o eixo não rode em falso entre eles. Bom, agora eu irei aprofundar mais a questão de redução e ampliação. Como você manipula a questão das engrenagens para você alcançar com o objetivo uma redução ou com o objetivo uma ampliação. Quando você tem uma redução, você tem uma perda de velocidade, que seria na questão de rotação, para um aumento daquele torque ali, que seria uma força maior pela uma velocidade menor. Enquanto você tem uma ampliação, você tem um aumento da velocidade e uma perca em torque. E como seria essa configuração das engrenagens, como falar assim, a questão do dimensionamento dessas engrenagens em cima desses dois objetivos, desses dois focos, seria redução e ampliação. Quando você tem uma redução, você parte inicialmente de um pinhão com diâmetro menor, ali presente com uma rotação maior, que será transmitida para uma coroa, diâmetro maior, com uma rotação menor. Com isso, você gera um torque maior. Enquanto o peão dá X voltas, a coroa dá X menos voltas. Entendeu? Você tem uma rotação menor na coroa. Com isso, você tem um ganho de torque. Já a ampliação seria o contrário. Enquanto a coroa gira X vezes, o peão gira X duas vezes, no caso, 2x no caso. Com isso você tem uma ampliação de velocidade ali, você tem uma ampliação na rotação, uma perca em torque. Bom, agora já sabemos o que é e quais são os componentes presentes em um sistema de transmissão, vamos analisar agora o que seria uma laminação. A laminação nada mais consiste de um sistema, de um processo, na real, de conformação mecânica, de chapas, tiras e folhas. Nela é possível obter um novo perfil dimensional e alterar as microestruturas do metal ali presente. E como que é constituído esse processo? O metal é direcionado a rolos laminadores que estão girando em sentidos opostos e gera uma compressão na superfície ali suficiente para poder deformar aquele metal ali presente. Com isso, esse processo de laminação é necessário um torque elevado. E como a gente já viu anteriormente, entre a questão de redução e ampliação,
a gente tem em foco aqui seria a redução, pois a gente precisa desse torque elevado para poder pressionar o material, a superfície do material, comprimir essa superfície e mudar esse dimensionamento do material. Com isso, a gente parte de início como alimentador ali do nosso sistema de redução um motor WEG W60, que tem inicialmente 100 cavalos e uma rotação de 3.600 RPM. Com isso, a gente busca reduzir essa rotação e ampliar esse torque fornecido por ele, essa potência fornecida por ele. Com isso, levando como base o processo de laminação, a gente deseja, no final de todo o sistema, alcançar uma rotação de 60 RPM, concomitantemente aumentando o nosso torque presente de início desse motor. Bom, e quanto seria esse aumento de torque, né? A gente busca estipular qual seria esse aumento de torque para poder se tornar possível todo o processo de laminação, né? Através de uns cálculos, a gente concluiu que a gente precisa de uma redução de 45. Essa redução de 45, após analisarmos, não seria possível fazer em um estágio ou até mesmo dois estágios, pois estaria ali um jogo de engrenagem muito grande, e também seria algo prejudicial à integridade ali dos componentes. Com isso, a gente dissolveu esse 45 de redução em três estágios, onde o primeiro estágio tem uma redução de 4, o segundo estágio uma redução também de 4, e no terceiro estágio uma redução de 2,813. Bom, após falarmos a questão da redução, que é nosso objetivo que busca uma redução e o valor dessa redução, eu vou agora mostrar como é constituído cada estágio, né? Quais são os elementos ali presentes em cada estágio. No primeiro estágio, a gente tem um eixo, parte de um eixo, que é ligado ao motor, né? Em onde ele será alimentado ali pela rotação do motor e pelo torque do motor ali presente. Com isso, temos dois rolamentos, então esse eixo é biapoiado. Esses rolamentos fazem com que o eixo rode e, no caso, a proteção ali de todo o sistema, todo o apoio do sistema, que seria a capa, ou a caixa mesmo em si, ela não rode junto com o eixo. Então, apenas o eixo rode vamos falar assim, a capa fique totalmente estável. Após isso, a gente temos ali um pinhão, né? Como a gente tem uma redução, a gente parte inicialmente de um pinhão e logo em seguida há um engrenamento com uma coroa, né? E uma chaveta ali presente. Também vale ressaltar que temos uma diferença de diâmetro ali presente entre a engrenagem e o eixo, então a gente tem ali um ressalto para poder ter aquele acoplamento ali da engrenagem, para ela não ter o jogo livre ali dentro do eixo, entre o eixo ali e a capa, né? Após isso, a gente já partia para o segundo estágio, que não tem muito bem a representação, mas temos a representação aqui nessa imagem também, que temos a coroa totalmente engrenada com o eixo, para poder fazer essa rotação para que o nosso segundo eixo ele rode também junto com o primeiro. Então tem esse engrenamento com a coroa do segundo estágio, e ali a gente tem uma redução de 4. Futuramente, posteriormente, iremos falar a questão do como é esse dimensionamento do coroa e engrenagem, ou coroa e peão, para poder a gente ter essa redução de 4, né? Ele está representado totalmente o primeiro, o segundo e o terceiro estágio. Há uma folga entre o segundo e o terceiro estágio, mas por o erro de projeto, essa folga foi mínima. Não há o face por face entre as duas últimas estágios, mas há uma folga muito mínima. No caso ali buscaríamos uma otimização e aumentaria essa folga, mas essa folga ali é presente. Temos também outra vista dos estágios, né, do nosso sistema de redução. Há também mais um erro em questão do terceiro estágio, pois o dimensionamento da coroa, no caso, a representação do dimensionamento está equivocada. Através dos nossos cálculos, nossos dados, a gente tem essa diferença de diâmetro de coroa e peão do terceiro para o segundo estágio. Como o terceiro estágio tem uma redução menor, o diâmetro da coroa e do peão também seria menor relacionado ao primeiro e segundo estágio. Só a questão de representação ali do desenho no sistema de redução que está equivocada. Mas através dos cálculos, esse diâmetro é menor do terceiro estágio. Após essa redução já estabelecida, iniciamos agora os cálculos a partir das engrenagens, né? O projeto não visa uma caixa de transmissão muito robusta, portanto, o passo diametral selecionado corresponde a 8.
E esse ângulo de pressão, que seria de 20, define a força que a engrenagem motora exerce sobre a movida, né? Será, no caso, a motora seria o peão e a movida seria a coroa, né? Então a gente definiu esse ângulo de pressão de 20, e esse valor é mais comum encontrado e apresenta boa transferência de torque e durabilidade. Já os números de engrenagens selecionados foram 32 para o pinhão e 128 para a coroa, de acordo com a relação de transmissão, né? Como a gente já tinha uma relação de transmissão pré-estabelecida, estabelecida através dos cálculos, a gente pode, questão dimensionar essa questão das engrenagens a partir desse número de dentes, para alcançar essa redução estabelecida. Esses valores foram utilizados no primeiro e no segundo estágio. Já no terceiro estágio, a gente alterou, pois a redução no terceiro estágio é diferente, né? Ela é menor, então a gente alterou esse número de dentes de pinhão e coroa. E então ficou o seguinte, o número de dentes do pinhão ficou 26, enquanto do da coroa ficou 34. A partir das equações de passo circular, passo diametral e passo de base, é possível determinar alguns parâmetros, como os diâmetros primitivos das engrenagens. O passo circular é dado por π vezes o diâmetro dividido pelo número de dentes, o passo diametral é dado pelo número de dentes dividido pelo diâmetro, e o passo de base é dado pelo passo circular vezes o cosseno do ângulo de pressão. Outros parâmetros calculados foram o adendo, dedendo, profundidade, folga e a distância entre centros. O adendo é dado pela razão entre 1 e o passo diametral. O dedendo é 1,25 dividido pelo passo diametral. A profundidade é a soma entre o adendo e o dedendo. A folga é a diferença entre o dedendo e o adendo. E a distância entre centros é a soma dos raios primitivos de cada engrenagem. Agora, se torna possível calcular os diâmetros externos, o comprimento de ação e a razão de engrenamento. Os diâmetros externos são dados pela soma entre o diâmetro primitivo da engrenagem mais 2 vezes o adendo. E a razão de engrenamento é dado pela razão entre o comprimento de ação e o passo de base. A tensão de flexão nas engrenagens é dada pela equação apresentada. Para os 3 estágios, apenas a força tangencial, ômega-t, será alterada. Alguns fatores podem ser calculados, sendo eles a força tangencial, ômega-t, o fator dinâmico kV, os fatores A e B e a largura de face. Lembrando que a força tangencial é dada pela razão entre o torque e o raio primitivo da engrenagem. O fator geométrico de flexão J pode ser encontrado em uma tabela. Como utilizamos um ângulo de pressão de 20 graus, esta foi a tabela consultada. Para determinar o fator J, precisamos do número de dentes do pinhão e da engrenagem. Os fatores de distribuição de carga e aplicação também são tabelados. Os fatores de distribuição de carga serão encontrados a partir da largura de face e o de aplicação de acordo com o motor e como ele será utilizado. Os valores determinados são apresentados. Ambos os estágios utilizarão os mesmos fatores. Após a definição dos valores, a partir das tabelas e cálculos, é possível calcular a tensão de flexão de cada estágio, sendo o estágio 1 de 82.020 psi, com uma largura de face de 1,5 polegada e uma carga transmitida de 875 libras. No segundo estágio, a tensão de flexão ficou em torno de 257.773 psi, com largura de face de 1,5 polegada e a carga transmitida de 3.501 libras. No terceiro estágio, a tensão se encontra em 1.102.210 psi. Como previsto, a tensão de flexão irá aumentar devido ao fato do torque estar aumentando em cada estágio. No terceiro estágio, temos a largura de face de 1,5 polegada e uma carga transmitida de 17.237 libras. A tensão superficial será calculada a partir da equação demonstrada. Alguns fatores se mantêm iguais, como o Ka e o Ca, o Km e o Cm, o Kv e o Cv, o Ks e o Cs. Entretanto, alguns fatores são diferentes, como o Cp, que é o coeficiente elástico, e o Cf, que é o coeficiente de acabamento superficial.
Após os cálculos, é possível identificar os valores de tensão superficial em cada estágio, sendo no estágio 1 de 336.427 psi, no estágio 2 de 596.417 psi e no estágio 3 de 1.296.514 psi. Olá, professor. Meu nome é Bruno e agora eu vou falar sobre as otimizações que seriam necessárias no nosso sistema, na nossa transmissão. O material com limite de escoamento superior, com certeza ajudaria para que então o nosso sistema de transmissão atendesse. Porém, devido às altas tensões, não seria capaz de atender. Somente o limite de escoamento do material não seria capaz aí de atender. E, por outro lado, também o custo de, de um processo de fabricação com um material com limite de escoamento superior, mais resistente, seria muito maior e, portanto, não é viável para o que a gente entende e visa no nosso projeto. O aumento da espessura da engrenagem, sim, faria bastante diferença e ajudaria nesse aumento da resistência necessária aí. E com certeza seria um fator limitante para a gente estar otimizando no nosso projeto e atender o, o princípio básico de, de tensão, de flexão e superficial das engrenagens. Por último, e mais importante, a questão das engrenagens serem helicoidais. As engrenagens helicoidais, elas têm aí um papel muito importante em reduções brutas, né? E tem muita aplicação industrial. Bom, agora falando de um dos tópicos que a gente já abordou anteriormente, temos o aumento da espessura como um fator aí limitante e que pode ter um impacto positivo na resistência da engrenagem por alguns motivos. Dentre eles, a gente tem a maior seção transversal. Então, a espessura ela é uma medida da seção transversal da engrenagem. Aumentar a espessura, né, significa aumentar a área de seção transversal e que significa que há mais material para resistir às cargas e tensões aplicadas. Isso sim pode melhorar a resistência da engrenagem. Em segundo, a maior área de contato, né? Aumentar a espessura da engrenagem, a gente aumenta a área de contato entre os dentes da engrenagem. E isso distribui, né? Ajuda a distribuir as cargas ali aplicadas de forma mais uniforme ao longo da espessura da engrenagem, reduzindo então o desgaste e a possibilidade de falha por fadiga, que é um fator importantíssimo, a falha por fadiga. Por último, sobre o aumento da espessura da engrenagem, a gente tem a maior rigidez. Então, a espessura da engrenagem ela afeta, né? Ela pode afetar na rigidez. Então, uma engrenagem mais espessa tem menos flexibilidade e deformação quando sujeita às mesmas cargas de uma engrenagem menos espessa, né? O que pode aí melhorar a capacidade de transmissão do torque e resistir a tensões elevadas.
Então, é importante a gente lembrar que nem sempre o aumento da espessura da engrenagem vai ser a solução ideal, porque à medida que a gente aumenta essa espessura, a gente pode aumentar demais o peso e, consequentemente, o custo dessa engrenagem, e também acaba dificultando aí o projeto e a fabricação das engrenagens. Além disso, outros fatores também, como o perfil do dente, qualidade do tratamento térmico, devem ser considerados aí na determinação da resistência da engrenagem. Engrenagens helicoidais. Então, as engrenagens de dentes helicoidais, elas são mais resistentes do que as engrenagens de dentes retos. E isso por algumas razões. A gente tem a distribuição de carga mais uniforme. Então, a forma helicoidal dos dentes permite que a carga seja distribuída mais uniformemente ao longo da largura do dente. Ou seja, a força ela é melhor distribuída e menos concentrada em uma única área. Isso reduz o desgaste e aumenta a resistência. A redução de ruído. Então, as engrenagens helicoidais também são mais silenciosas do que as de dentes retos, e isso ocorre justamente porque a inclinação dos dentes helicoidais cria uma ação de deslizamento suave, um deslizamento mais suave entre as engrenagens, enquanto nas de dentes retos tem uma ação mais brusca, uma ação de choque mais brusca. Temos também a maior superfície de contato. Então, a forma helicoidal dos dentes também cria essa maior superfície de contato entre as engrenagens, o que melhora a distribuição de carga, né, e reduz o desgaste. Então, ela tende, né, a helicoidal, ela é mais durável e também é capaz de lidar com cargas mais pesadas do que as de dentes retos. O menor desgaste também, devido a justamente essa distribuição mais uniforme de carga e essa ação de deslizamento suave, as engrenagens de dentes helicoidais elas têm um desgaste reduzido em comparação com as de dente reto, o que aumenta consequentemente, né, a vida útil e um fator muito importante, reduz a necessidade de manutenção e substituição do sistema, né, de transmissão. Então, resumindo, a forma helicoidal dos dentes permite uma melhor distribuição de carga, reduz ruído e desgaste, aumenta a resistência, o que torna mais adequada esse tipo de engrenagem para aplicações de, de alta carga e que requer durabilidade. Por fim, o, o último tópico que a gente já apresentou, a gente tem o limite de escoamento e o material de fabricação, né, que é muito importante e afeta demais também a resistência, essa escolha do material, né?
Isso pode garantir para a gente maior resistência também e durabilidade. Aí a gente tem como alguns dos fatores que afetam a resistência e a dureza, que é uma medida da resistência do material à deformação permanente. Então, quanto maior a dureza do material de fabricação, maior será a sua resistência à deformação plástica, ao desgaste e, consequentemente, à fadiga. Então, geralmente, materiais com maior dureza são mais adequados para as aplicações de alta carga, como nos laminadores. A tenacidade ela é a capacidade do material de absorver a energia sem fraturar, sem romper. E os materiais com alta tenacidade são mais resistentes a falhas por choque e vibração. Por exemplo, a gente tem as engrenagens que são expostas a impactos ou vibrações, as engrenagens que são usadas em equipamentos pesados. E esses requerem aí materiais com altas tenacidades. A resistência à fadiga é a capacidade do material, né, de resistir às rupturas sob tensões cíclicas. Então, materiais com alta resistência à fadiga, eles são mais adequados para aplicações que têm ciclos repetitivos, né, de carga, como é o caso de sistemas de redução e a corrosão. A corrosão ela é a degradação do material, né, devido a reações químicas com o ambiente. Então, os materiais que têm resistência à corrosão são mais adequados para os ambientes mais corrosivos, como é o caso de engrenagens usadas em equipamentos de processamento químico. Então, aí, em geral, a seleção do material ela deve levar em consideração a aplicação específica, né? E bem como a relação custo-benefício, como a gente já havia citado. É importante lembrar que a gente tem outros fatores aí também, mas o limite de escoamento com certeza, é um fator decisivo também. Então, concluindo, tendo em vista o nosso projeto de redutor, a necessidade agora seria de fazer o cálculo novamente, né, de dimensionamento dessas engrenagens, visando a diminuição clara das tensões de flexão e das tensões superficiais de todo o conjunto, né, de todas as engrenagens do nosso sistema. Porém, a montagem, né, do sistema de redução, ela está de acordo com as boas práticas de projeto, com as folgas necessárias. Isso a gente levou em consideração, levando também aí como fator decisivo e que teve o feeling necessário, né? O que ativou o nosso feeling aí foi a relação de torque final, né? O torque final necessário para um laminador é altíssimo. Então, o torque de laminação é um torque elevadíssimo. Então, foi o ativador principal aí que causou, né? Das causas dessas tensões de flexão e superficiais altíssimas que a gente teve nos cálculos de dimensionamento. E, por fim, a lógica de projeto correto, né? Os passos executados de maneira correta nos levaram a entender melhor o sistema de redução e entender que esse protótipo nosso, esse nosso projeto não atenderia casos de carga elevada, né? De casos de máquinas pesadas como uma laminadora.